produtos sintéticos. Eu sou o Silvio, sou aluno de pós-graduação, nível doutorado. Faço o meu doutorado em promoção de saúde na área de farmacologia. Trabalho com ensaios clínicos, né? Trabalhei desde a minha graduação com ensaios pré-clínicos e agora ingressei no ensaio clínico. Sou biomédico de formação. Entre idas e vindas, estou tentando terminar a minha graduação em biologia também. Sou mestre em farmacologia, especialista na área de produtos naturais. E agora caminhando dentro dessa linha de analgesia, inflamação e dor, né, junto no Laboratório de Ciência Animal. E já começando a alçar pequenos voos para lançar minha linha de pesquisa também voltada à analgesia e dor, mas aí voltado mais a práticas integrativas. Tá? Então, eu desejo a todos aí mais uma vez as boas-vindas e que seja um encontro bastante proveitoso a todos e que consiga enriquecer aí a formação de vocês. Só para mim saber, todos os que estão aqui são da biologia, já são graduandos, já são graduados. Se vocês puderem abrir o áudio ou mandar no chat, só para mim ter uma ideia. Calouro. É bom que quando a gente começa a vir nesses eventos logo no início, a gente tem uma visão bem diferente das coisas e você consegue conduzir melhor os resultados do seu trabalho, da sua carreira. É bastante pessoal aí realmente da pessoa da biologia. Não, perfeito. Eu vou trazer bastante informações, vou começar com uma revisão, né, explicando basicamente os processos que você precisa avaliar ali dentro de ensaios de inflamação. Então, às vezes, se eu trouxer algum conteúdo ou estar dentro de algum contexto no qual vocês não tenham conhecimento, que vocês não compreendam, vocês podem mandar mensagem no chat, perguntar, fiquem à vontade quanto a isso. Eu paro, explico quantas vezes for necessários. Hoje, basicamente, eu vou apresentar alguns testes, alguns ensaios e dar algumas dicas, né, sobre a condução de experimentos para que vocês consigam aí ou buscar dentro dos grupos de pesquisa ou começar a pensar em novos processos ou buscar novos testes aí para a iniciação científica ou pesquisa de vocês, ok? Bom, inicio então a minha apresentação dizendo que não há conflito de interesses, nem quanto a fármacos ou equipamentos utilizados, que serão apresentados aqui dentro desse trabalho. Começo agradecendo, né, a toda a comissão do evento, né, e a CAPES, né, pela oportunidade. Eu sei que é sempre bom e necessário a gente agradecer às agências de fomento. Bom, então, vamos lá, vamos dar início. É sempre importante que a gente comece o processo tentando entender, né, o que a gente busca. Então, toda vez que eu falo ali de um processo de inflamação, de um agente anti-inflamatório, analgésico ou antioxidante, eu tenho basicamente um processo de inflamação ocorrendo, para que eu tenha busque algum dessas três opções, seja através de produtos naturais, isolados ou extratos brutos, ou ainda produtos sintéticos ou semissintéticos. Eu digo que hoje a gente vive naquela constante, né, de que nada se cria, tudo se transforma. Então, no meu mestrado, eu trabalhei com uma molécula de anti-inflamatório, já é uma molécula conhecida no mercado, entretanto, devido à sua alta atividade de efeitos adversos, ela é pouco utilizada. Então, a gente fez um nanoencapsulamento dessa molécula e a gente conseguiu melhorar os resultados da atividade anti-inflamatória e da atividade de efeitos adversos. A gente conseguiu diminuir esses efeitos, né? Então, tudo começa com um processo aí
de inflamação. A inflamação já é descrita aí desde a sua antiguidade. Ela tem ali os 5 fatores, ou 5 passos, né, dos chamados processos inflamatórios, que são conduzidos principalmente por calor, rubor, inchaço, dor e perca de função. Vale ressaltar que os 4 primeiros, eles advêm ali de um processo reversível, e quando você ocorre a perca de função, seja ela por um processo de apoptose, seja ela por um processo de necrose, você tem ali a falência do tecido, a falência do órgão e a inutilidade dele de um ponto de vista fisiológico. Então, geralmente quando a gente fala de um processo inflamatório, a gente sempre se liga ao edema, né, que basicamente é um exudato transudato. Então, o edema ele se forma porque eu tenho um fluxo de líquidos que saem da corrente sanguínea e passam para o tecido, né, dando aquela característica a gente chama popularmente de inchaço. E com a caracterização dessa migração dos líquidos para a região de tecido, a gente tem ali o aumento de proteínas e pode ocorrer também o aumento de celularidades. Então, se eu tenho um processo imunomediado, né, um processo inflamatório ocasionado por causa ali de um processo bacteriano, eu tenho ali uma migração específica de células polimorfos nucleares. Se eu tenho um processo inflamatório imunomediado por uma proteína, eu posso ter ali um exudato, um transudato rico em células mononucleares. Então, a característica ela depende muito. E quando você trabalha com processos inflamatórios, é importante que você entenda qual tipo de processo está ocorrendo, para que você saiba quais são os testes que você deverá aplicar e, posteriormente a isso, saber quais os ensaios e quais as análises você precisará fazer, né? Aqui só mais um slide fazendo toda a explicação, né? Então, você tem a estase, então, o aumento de líquido, as hemácias de pequenos vasos, aumento de viscosidade, porque você tem esse líquido passando para a região marginal, para a região de tecidos, migração de células, e tudo isso vai ocorrendo aí dentro do processo de inflamação. O processo de inflamação é um processo bem, apesar de toda a complexidade, ele demora de 15 a 30 minutos. Então, se eu tenho se eu tenho a intenção de trabalhar com processos inflamatórios, eu posso ter ensaios ali rápidos, né? Então, são ensaios mais curtos. Dependendo do tipo de ensaio, eu posso trabalhar com ensaios mais longos, que a gente chama de ensaios crônicos. Tudo depende da intenção que você da sua pesquisa, do seu trabalho, né? O edema é uma das principais características, então, todas as vezes que a gente avalia ali um processo inflamatório, o edema é o principal. Junto com o edema, devido ao aumento da pressão osmótica, devido ao aumento da pressão hidrostática, a gente tem o estreitamento de nociceptores ali da região de conjuntivo, né? Isso faz com que cause dor. Por isso que quando a gente faz testes anti-inflamatórios, nós utilizamos testes analgésicos, porque às vezes o efeito que a gente encontra de analgesia não é um efeito diretamente analgésico, mas é uma analgesia sobre inflamação, e isso difere muito. Quando eu tenho um processo analgésico, eu tenho um processo analgésico sobre o sistema nervoso central, sobre o sistema nervoso periférico, e quando eu tenho um processo analgésico de inflamação, né, em um processo inflamatório, eu tenho isso de uma forma bem diferente do que quando a gente vê isso a nível sistema nervoso central ou periférico. Aqui só para ilustrar, né, toda para o pessoal que está começando agora, talvez fique um pouco assustado, mas vocês vão ver isso com mais riquezas de detalhes, né? Então, você tem toda uma sinalização celular para que células migrem da luz, né, do lúmen ali dos vasos sanguíneos para a região de tecido. Isso depois vocês conseguem confirmar no exame no histopatológico ou numa citologia,
de uma ascite, de uma citologia de um grande vaso, é alguma coisa desse gênero. Às vezes eu paro para olhar o chat e ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Quando você trabalha com processos inflamatórios, essa é basicamente a, a via que você precisa saber ali de cor e salteado, né? Que é a via ali das prostaglandinas, dos leucotrienos, das ciclooxigenases e lipoxigenases. Basicamente, elas que são responsáveis por todo o processo, e quando você trabalha com um anti-inflamatório ou um analgésico, você trabalha ali bloqueando ali alguma dessas vias, né? Seja as vias de quimiotaxia, as vias de oxigenase, ou diretamente as vias de ciclooxigenase, que são as mais comuns. Aí você se pergunta, tá? Eu falo muito de atividade analgésica e atividade anti-inflamatória. E onde entram os ensaios antioxidantes? Geralmente, os compostos que são antioxidantes, eles trabalham ali com radicais livres, né? Eles trabalham com um efeito de proteção. Eles podem fazer toda a modulação de um efeito analgésico. Então, se você tem um processo inflamatório e esse processo ele é intenso, eu consigo diminuir isso através de compostos que são aí antioxidantes. Isso tem uma gama de variedade de benefícios, né, para o indivíduo. Bom, quando eu trabalho dentro desses ensaios, eu tenho que saber que eu tenho ensaios in vitro, in vivo e ex vivo. E eu vou falar um pouco ao longo da apresentação de cada um, de pontuar cada ponto desses ensaios e quais são as melhores opções. Geralmente, quando a gente trabalha em ensaios básicos, né, ou a pesquisa básica, ou a pesquisa pré-clínica, nós trabalhamos com roedores, especificamente trabalhamos com ratos e camundongos, né? Os mais comuns, no caso dos camundongos, são os musmúsculos, e no caso de ratos, os novérgicos, ou o Hanover, que é o que tem saído ultimamente, pelo menos aqui na região sudeste. E uma coisa que vocês devem sempre observar antes de iniciar todo o procedimento é a questão do peso desses animais. Nós sempre administramos as drogas ali a partir de uma unidade, né, geralmente miligramas por quilo, né, ou por massa corporal. E se você tiver uma diferença muito grande de peso entre os animais, você pode ter resultados diferentes. E outro detalhe, é importante ressaltar que quando você trabalha com modelos animais, se você tem animais que são muito velhos, né, então a gente trabalha geralmente ali de 6 a 8 semanas, e se você tem animais mais senis, você tem todo um processo metabólico diferenciado, e isso pode te trazer prejuízo nos seus resultados. A mesma coisa interfere com o peso, né? Se você tem animais que estão mais pesados, tem um índice de gordura maior, isso pode interferir totalmente tanto no processo de farmacocinética, né? Então, interfere na absorção desse fármaco, seja ele por via, principalmente pela via oral, que a gente tem ali absorção ou no trato gastrointestinal, ali em nível de estômago, que são mais incomuns, ou os mais comuns na região de intestino, você também pode ter alterações dentro da farmacodinâmica, né? Então, todo aquele processo de veiculação sanguínea até o fígado, a metabolização, né? E posterior a essa metabolização, o envio para o local necessário. Então, sempre se atentar a peso e idade desses animais. Quando você trabalha com pesquisa, também é importante você lembrar que a prioridade são animais machos, porque as fêmeas têm todo um ciclo circadiano diferenciado, as formações hormonais, elas são diferentes, então você pode ter resultados diferentes devido a todos esses processos hormonais, a não ser que você trabalhe, né, especificamente com
alguma droga que seja específica para mulheres, fêmeas, né, se você trabalhar com animais, ou que você precise testar alguma coisa que tenha interferência dentro de todo o processo ali referente a padrões hormonais, né? Então, sempre se atentar a isso. Então, quais os tipos de animais, o peso, a idade e o sexo desses animais. Então, os mais utilizados, como eu disse, são os ratos, os camundongos, né, para esses ensaios em vivo. Eles são exogênicos, então eu tenho um grau de similaridade entre os resultados. É sempre importante vocês verem com estatístico, que vocês forem trabalhar, qual o número de animais que é importante para que vocês não cheguem ao final e não consiga ter um efeito suficiente por causa do N baixo de animais. Muitas instituições não têm biotério próprio, ou eles têm biotérios, às vezes uma universidade é muito grande, eles têm um biotério central e outros biotérios de criação ou salas de experimentação. Então, sempre que você tiver que fazer o transporte desses entre biotérios de criação e manutenção ou salas de experimentação, é importante que vocês façam a chamada aclimatação desses bichos. Então, deixe os animais lá por 5 dias, uma semana, ali somente nas caixas, acompanhando o ambiente sempre é muito silencioso, tem que ser um ambiente controlado, sempre temperatura controlada, geralmente as temperaturas elas são 25, mais ou menos 2 graus. É importante que você tenha ali o ciclo claro, escuro, né, para todas as funções circadianas, principalmente quando a gente vai trabalhar com processos inflamatórios, aumentos grandes em cortisol podem interferir em toda a cinética e imunomodulação de cascatas de ácido araquidônico, né? Então você tem um efeito negativo se você não tiver ali um bom ciclo claro escuro. Tem experimentos que vocês vão precisar de a ração específica, outros a ração que vocês têm mantidas aí pelo médico veterinário pode ser adequada, as camas, né, as maravilhas sempre limpas, né, o acúmulo de urina ali, né, libera a fermentação, ocorre processos de liberação de amônio, isso pode interferir no processo de fibrose pulmonar e acaba tendo sérios problemas. Mas isso geralmente quando você trabalha com ensaios mais longos, né, os ensaios mais crônicos. Além desses, né, que eu disse para vocês, eu tenho linhagens específicas, né, às vezes eu preciso ter uma avaliação, eu quero ver, então, processos inflamatórios em processos de obesidade, diabetes, né, então eu tenho mecanismos específicos. Então, eu tenho linhagens específicas para esses tipos de experimentos específicos. Então, uma das opções, o Black C57, quando eu preciso estudar biologia cardiovascular, biologia de desenvolvimento, diabetes, obesidade, pesquisas genéticas, imunológicas, neurobiológicas e sensoriais. E a gente trabalha, uma outra professora aqui do nosso grupo, trabalha com o melanoma. E quando ela precisa induzir o melanoma, a gente sempre utiliza o C57, que ele tem uma probabilidade de desenvolver melanoma muito maior do que um camundongo normal, né, um suíço. Se eu preciso trabalhar ali com um processo mais de sinalização, aqui eu não coloquei, não é o Black C57 novamente, é o Bulb C. O Bulb C ele tem uma afinidade muito maior para quando eu trabalho com sinalizações, principalmente recrutamento de leucócitos, né? Então, se eu preciso ali ter uma característica específica, eu preciso identificar ali o Bulb C que é mais indicado para esse tipo de ensaio. Em uma parceria que nós fizemos com o Laboratório de Micologia Ambiental, nós avaliamos formações de biofilmes em equipamentos de hemodiálise e eu fiz toda a parte de toxicidade. Então, para isso, nós utilizamos camundongos, Bulb C, e utilizamos fêmeas, que eram mais propícias
a desenvolver intoxicações ali por erros de processos do equipamento. Então, nesse caso, eu escolhi especificamente essa linhagem e as fêmeas por ter maior probabilidade de acontecer. Então, para a gente garantir ali um processo seguro. Gente, tudo bem até agora? Dei um ok, o povo já está assustado, ainda não? Manuel disse ok, então ok. Bom, sempre quando eu vou trabalhar com produtos naturais ou sintéticos, eu preciso escolher a via de administração desse composto. Geralmente eu trabalho com produtos naturais, então a via mais escolhida é a via oral, porque eu trabalho diretamente com conhecimentos populares, né? Então a gente pega muito o que a Dona Maria fala, né? Que falou para que a avó da Dona Maria falou para a mãe da Dona Maria, e a Dona Maria segue até hoje, né? E a gente vem fazendo essa testagem desse conhecimento ancestral, trazendo isso para dentro da academia, trazendo para uma comprovação científica. Então, a maioria dos compostos, né, das plantas que utilizamos na medicina tradicional, na medicina popular, eles são feitos por via oral. Então, a gente faz isso também dentro do laboratório. Então, a gente sempre faz a indução por gavagem, que é uma forma muito mais fácil. Então, eu faço isso com o auxílio de uma agulha, né? Essa agulha ela é inserida na cavidade oral e vai até a região ali de esôfago, início do estômago. E isso faz com que eu tenha uma maior facilidade de liberar todo o conteúdo que eu preciso, né? É sempre importante a gente respeitar a quantidade, então, geralmente, para camundongos, eu faço ali de 200 a 300 microlitros. Para ratos, eu já uso um volume maior, então eu consigo diluir essa droga numa quantidade maior de soluto. É importante você ver também a polaridade do seu composto, né? E sempre fazer o seu controle veículo para evitar qualquer tipo de interferência. Então, o animal, a gente fala que tem que ter todo um cuidado para segurar o animal, porque senão não consigo o meu objetivo, eu perco o material, o animal não toma a dosagem completa, e às vezes eu não consigo uma resposta que eu desejaria aí. É importante que esteja sempre muito bem diluído, tá? Sempre observa que não forme flocos ou não forme precipitados. E é importante que você tenha bastante segurança na hora de fazer a administração para evitar qualquer tipo de interferência ou intercorrência quanto a esse processo. Vou passar para vocês um videozinho explicando mais ou menos como funciona em camundongos. Aí eu testei o vídeo 20 vezes e a hora que eu vou passar ele trava. Pessoal, parou meu PowerPoint. Ao vivo é assim mesmo, né, Kaique? Eu falo que é desse jeito. São coisas que eu sinto falta do presencial. O presencial a gente não tinha esses pequenos probleminhas. Ou tinha também, né? Mas quando a gente trabalha com vídeos. Aí vocês colocam para reiniciar e o computador demora mais 2 dias para lembrar o que está fazendo.
Só confirme se já voltou a aparecer para vocês. Voltou, Perfeito. professor. For parallel dosing of the mouse, you'll need a garbage, which is either made from stain. Não se assustem com o tamanho da agulha, parece grande, mas não é tanto. Quando ela coloca frente ao animal, vocês percebem que é bem. A intenção é realmente chegar ali o mais próximo do esôfago, do final do esôfago, início do estômago. Então, faz a cavidade oral. Se você não sente resistência, você continua o manuseio até o final. Aí vocês injetam o seu composto, o seu soluto ali. E é muito importante que tanto quando vocês inserem e retirem a agulha, que você tenha ali uma segurança muito grande e seja feito com muita calma. Porque você está dentro do animal, né? Então, se você for muito brusco, você pode acabar machucando esse animal e perdendo ali o seu experimento. Outra opção que você tem, isso para alguns tipos de medicamentos, é fazer a via intraperitoneal. Ela é feita na região de abdômen, né, próxima à região do intestino. É uma região altamente vascularizada. Isso faz com que você tenha uma absorção muito mais rápida do que a via oral. Mas, em contrapartida, quando você tem aplicações ali dentro de uma possível clínica, você não tem tanta aplicabilidade, né? Então, geralmente a gente trabalha muito com veículos. Então, quando, por exemplo, eu vou trabalhar com morfina, eu faço a morfina intraperitoneal, porque eu sei que dentro de um hospital a morfina será utilizada ali de uma forma muito mais rápida do que a via oral. Então, essa é como é feita a aplicação. Então, vocês percebem que a imobilização do animal é sempre muito importante. A gente sempre prende a cauda do animal para que ele não se debata e você não perca a destreza ali do corte ou da, da inserção. Então, é extremamente comum que o animal vocalize, né, durante o processo qualquer processo de contenção animal, você pode ocorrer a vocalização e você tem que, com o tempo, saber se acostumar se é uma vocalização de dor ou é apenas ali se debatendo por causa do processo que está ocorrendo. Uma terceira opção é a indução ali dentro do intravenoso, né? Essa já não é uma opção tão interessante quando a gente trabalha com ratos e camundongos, por causa do tamanho. Você pode fazer, tem pessoas que trabalham ali com aplicação intravenosa pela veia caudal, que é a mais comum, tem a possibilidade de uma veia jugular, só que a pessoa precisa ser muito bem treinada. Então, é mais difícil você trabalhar com esse tipo de administração. Aqui, nesse caso, a gente trabalha com coelhos, então são animais maiores, né? Então a gente pegou, mesmo ali, eu tendo um acesso mais fácil pela jugular, eu trabalhei com esse aqui é um protocolo de quimioterapia, então a gente trabalhou com a realização da quimio, né? Em bolos lento e administração pela veia auricular, que é uma veia mais fácil, a gente faz ali uma pequena trico, né? A raspagem dos pelos da região, a higienização para não causar flebite e faz a indução. Ainda eu tenho a possibilidade, dentro das vias de administração, trabalhar, não trouxe aqui, mas é uma possibilidade, vocês trabalharem com a via inalatória. Mas eu preciso de todo um processo para saber, para ter certeza, né, que
o tanto de gás que eu liberei em miligramas ali, se o animal conseguiu induzir, inalar a quantidade específica, o tempo necessário específico. Então, para isso, eu preciso um aparato, uma aparelhagem muito mais específica quando se trabalha com fármacos inalatórios. Bom, começando nos ensaios, eu vou trazer para vocês o que a gente tem de mais novo dentro de ensaios anti-inflamatórios, analgésicos e antioxidantes, e trago também os principais que são mais utilizados na literatura. Alguns vocês vão perceber que eu preciso de uma aparelhagem, de equipamentos específicos, e equipamentos específicos para a avaliação analgésica e anti-inflamatória não são baratos. Geralmente são equipamentos italianos, então você vai pagar uma média ali de 30, 40 mil até 200, 300 mil reais em equipamentos. Então, às vezes você precisa de um ensaio para uma iniciação, para uma resposta, e você consegue fazer isso com outros ensaios que não seja necessário equipamentos. Uma das possibilidades é o teste de contorção por ácido acético. Ele é um teste para ver atividade analgésica, né? Então, geralmente a gente utiliza camundongos. Esses camundongos, eles serão tratados ali de 30 a 60 minutos antes da realização do teste, depende do protocolo. Então, às vezes eu tenho um composto que ele é mais volátil, mais ativo, então eu preciso que seja feito em 30 minutos a avaliação, ou outros que eu preciso de tempo para ter a absorção intestinal, ter a metabolização hepática e começar a ter essa disponibilidade no sangue. Então, eu levo aí 60 minutos. O teste ele é muito simples, então eu trato o animal, 60 minutos depois eu faço a indução da dor com ácido acético, né, ele a 0,6%, então eu administro 100 microlitros ali na região abdominal. Essa injeção abdominal de ácido acético vai causar uma lesão no abdômen, ali na rede mesentérica. Essa lesão vai liberar espasmos, né? E você vai conseguir identificar isso como contorção, né? O nome ele faz jus ao teste mesmo. O animal se contorce de dor para você identificar ali um potencial analgésico. Uma questão muito grande, o uso de anestesia local pode alterar nos resultados? Manuela, pode, é isso que eu ia falar agora. Uma briga muito grande nossa com o comitê de ética. Esse é um teste mais pesado, né? Porque você induz uma dor muito forte no animal. E o comitê sempre pede para a gente utilizar morfina ou algum outro anestésico ou um pré-anestésico, um MPA. E a gente fala, e o detalhe é que se eu utilizar um pré-anestésico ou até mesmo um anestésico, eu não vou saber se eu tenho uma resposta positiva do meu extrato, do meu composto, do meu sintético. Então, não se utiliza ali para testes de contorção nenhum tipo de analgésico e nem nenhum tipo de opioide, porque senão a gente não consegue identificar o verdadeiro resultado que eu preciso. Então, para vocês verem como funciona o teste. A gente utiliza camundongos. Os camundongos, eles já é bem descrito, bem relatado na literatura. E você faz a aplicação e você vai contar quantas vezes ele se contorce em 20 minutos. E sempre comparar ali ao seu controle negativo, para você ver se você diminuiu esse efeito. E o que seria a contorção, né? Então, ele realmente se contorce, ele faz aqui a ação da coluna, né? Ele esfrega ali o abdômen, a barriguinha ali bem na superfície, para tentar passar esse processo de dor.
Então, induziu, coloca dentro de um recipiente, de um local, você vai observar ali por 20 minutos e contar quantas vezes ele vai fazer esse processo. Após 20 minutos, o que ocorre? O organismo ele começa a assimilar aquele processo de dor, libera várias quimiocinas, citocinas, e ele começa a diminuir as contorções automaticamente. É um processo fisiológico do organismo. Como a gente trabalha com tem que se levar em conta o bem-estar animal, terminou o processo de 20 minutos, nós já fazemos a eutanásia do bicho, para que ele não sofra mais do que o necessário. Então, apesar de a gente trabalhar diretamente com dor, a gente tem essa consciência, né? E vocês podem perceber que é um teste muito simples, é um teste que você vai precisar de uma superfície, que o animal fique ali pelos períodos de 20 minutos, o animal e os seus tratados, o composto, um controle positivo ou controle referência, e o seu extrato de planta, o extrato ou liofilizado, ou as suas moléculas sintéticas e semissintéticas. Então, é um ensaio muito, muito simples de ser realizado e conduzido. Uma outra opção também que é bem simples e tem um efeito bem interessante é o ensaio de formalina. Esse ensaio já tem uma atividade anti-inflamatória e analgésica. Então, a gente consegue, a gente chama isso de screening, né? Eu tenho duas possibilidades. Ah, então, eu trato ele também de 30 a 60 minutos antes do processo de indução da dor. Lá no primeiro ensaio eu usei ácido acético, agora eu vou usar formalina a 2,5%, e eu vou fazer a indução na via intraplantar. Então, eu aplico na patinha traseira do animal, né? Também utilizo mais camundongos pela suscetibilidade de dor, e ele vai fazer o processo ele vai tentar morder ou vai bater a patinha no chão, na superfície, né? Esse processo eu vou contar em questão de segundos, né? Em quanto tempo ele faz isso. Então, quando eu tenho a primeira fase, né, a chamada neurogênica, eu tenho de 0 a 5 minutos. Então, nesse período de 0 a 5 minutos, eu vou contar quantos segundos ele teve o processo de dor. Depois eu vou aguardar de 5 a 15 minutos, e quando der 15 minutos, eu volto a contar novamente, e conto até os 30 minutos. Na segunda fase, chamada a fase de dor inflamatória. O que difere a primeira da segunda fase? Os mecanismos de ativação. Os 5 primeiros minutos, eles são controlados por mecanismos neurogênicos, ou seja, serão ativados nossos receptores químicos de dor. Então, é um processo analgésico. Posterior a isso, de 15 a 30 minutos, eu vou ter ativação, principalmente de sistema complemento e ciclooxigenases, das chamadas dor inflamatória. Então, eu vou vou ver o processo de dor sobre inflamação. E aí eu vou observar, eu tenho um efeito na fase 1, o meu composto é analgésico. Eu tenho o meu efeito na fase 2, o meu composto ele é analgésico sobre inflamação. Então eu posso partir para ensaios inflamatórios que certamente ele terá um efeito muito positivo. Ele é chamado então o teste de formalina como um teste de screening, né, ou de desenho. O estresse tem alteração no resultado ou também faz parte da avaliação? Janderson, quando eu falo de estresse do animal, por exemplo, se eu estou num ambiente barulhento, se eu estou num ambiente que não tem as luzes ficam piscando, ou tem gente conversando, gente passando de um lado para o outro, o animal ele pode simplesmente parar de fazer o movimento de dor e começar a te observar como mais um mecanismo de fuga, medo, do que supera ali o processo de dor, né? Então, é importante que você sempre tenha o mínimo de estresse possível desses animais. Era isso a sua pergunta? Não sei se eu consegui te responder. Não. Perfeito, então.
Então, esse é um trabalho nosso, né? Foi publicado agora em fevereiro, e a gente traz sempre ali o controle negativo na fase 1, né? O controle morfina e todos os meus tratados. E na fase 2, o meu controle negativo, aquele que não recebe nada, e os demais tratados, né? Nesse caso, eu trabalhei com um anti-inflamatório, então não tenho controle referência. Mas pode observar que eu tive um bom resultado ali quando bem semelhante ali ao quadro de morfina, né, com potencial analgésico e também anti-inflamatório. Então, a partir desse ensaio, a gente conseguiu partir para outros ensaios e entender mais ou menos como funciona as coisas. E esse é o teste, ó. Vocês podem observar, ó, ele mordisca a pata, ele bate ela na superfície, ó, mordeu, bateu. Aí você conta ali quantos segundos todo esse processo demora dentro da primeira fase, né, de 0 a 5, e dentro da segunda fase, de 15 a 30, né. Também é um ensaio super simples, eu precisei do camundongo. Essa aqui é uma tapoar dessas de 1,99. A gente sempre lembrar, pessoal, fazer um furo na tampa, porque senão o animal fica sufocado por 30 minutos, a gente para o ar, isso pode interferir. E como a Redomac é transparente, ele observa tudo que a gente faz. Então, se tiver movimentos muito bruscos, se o estresse ambiental for grande, corre o risco de ter prejuízo aí quanto a esses efeitos. Eu tenho alguns outros testes usando também a formalina, né, que é como o caso da dor orofacial, que é um teste bem mais específico do que quando eu falo da formalina na pata, né? O teste de dor orofacial também a gente usa formalina, uma concentração menor, a gente usa ele a 2%, e a gente faz a aplicação ali na região dos pelos do animal, próximo ao focinho, né? E esse é um teste muito específico, a gente quer ver a ação no nervo trigêmeo. Então, geralmente o pessoal da odonto, quando eu quero testar algum composto ali com potencial analgésico para cirurgias ou procedimentos odontológicos, eu tenho que fazer ali um leve bloqueio na região de trigêmeo, dependendo do tipo de localização, de tratamento. Então, esse é um teste específico que a gente avalia ali essa, essa intenção, né? Por que eu trouxe, né? Para mostrar para vocês que às vezes eu tenho um teste. Então, esse teste é para dor, é um teste também com formalina e é um teste específico para a região de trigêmeo. Então, às vezes, eu vou incluir isso no meu artigo porque eu quero mais ensaios, mas não faz muito sentido esse teste com as demais atividades anti-inflamatórias, a não ser que a intenção seja ali uma aplicação mais específica. Diferente do teste anterior, que a gente avaliava ali a pata do bicho, né? Ele vai fazer um movimento de grooming, né? Que é um movimento de autolimpeza. Então, ele vai passar ali as patinhas anteriores na região da face, para que ele minimize, então, a partir da pressão, ative nossos receptores de dor e ele consiga um resultado de analgesia naquela região, né? Também é importante entender como funciona. E sempre quando vocês forem fazer tratamentos, sempre ter controles, né? O negativo, que é aquele sem tratado, esse é o primordial para ter, e também os controles de referências, para você falar se o seu composto ele teve uma atividade semelhante ou não aos compostos que já tem no mercado, ou você pode não utilizar. Então depende muito da revista que você for publicar. Então é sempre importante vocês pensarem muito em publicação antes de começar o experimento, porque às vezes você reduz ali o custo com grupos a mais, que não teriam essa necessidade.
Outro ensaio dentro da área de analgesia é o teste placa quente, placa fria, né? O placa fria já é um teste mais atual, ele não tem tantos artigos relacionados a ele, né? Mas o placa quente já é um teste bem antigo, então ele consiste ali no estímulo térmico. Você vai avaliar geralmente mecanismos centrais, então diretamente no sistema nervoso central. Consiste em uma placa, né? Esse aqui é um equipamento novo da Hugo Basile, esse é o que nós temos no laboratório. Então é uma placa circular, a placa ela fica ali de 50 a 55 graus, e você coloca o animal e você tem as opções, ou ele retira a pata em movimento de dor, ou ele pode saltar do equipamento. Então você consegue avaliar das duas formas. É uma temperatura muito alta, 55 graus, então se o animal não responde em até 20 segundos, a gente retira o animal para evitar qualquer tipo de dano. E sempre que eu precisar confirmar um resultado, eu nunca submeto o animal duas vezes ao mesmo ensaio. Eu faço o animal 1, vou para o animal 2, 3, 4, 5, 6, e depois eu retorno ao animal 1. Então, nunca faço duas vezes o mesmo ensaio com o mesmo animal, para evitar esses problemas. Então, administro o meu composto, uh, faço a mensuração antes, administro o composto e comparo 30, 60 e 90 minutos após o tratamento. E eu vou avaliar ali quanto ele consegue se manter. Esse é o ensaio mais antigo, né? Com esse novo equipamento, eu tenho a possibilidade de fazer uma temperatura constante, então ele começa ali em 20, 25 graus, e essa temperatura ela vai subindo numa rampa crescente, até chegar a 55 graus, e eu consigo determinar ali quanto que o animal consegue se manter, né? Então, eu percebi que o animal ele se mantém, quando começa a ficar 45 graus, ele já começa a se sentir incomodado, né? Então, é uma outra possibilidade de ensaio. Quando você tem só o placa quente, sem esse mecanismo de rampa, eu não tenho como fazer, porque ele se mantém ou 50 ou 55 graus, não tem uma variação diferente disso. Então, esse é o placa. Vocês podem perceber que vocês conseguem começar a identificar os processos de dor. Então, ele está na placa, que é a superfície quente, né? As patas da frente sempre vão sentir mais, né? Aí você não leva em consideração, mas começa a ver a patinha traseira. Então, na hora que ele retira em um movimento muito brusco, você sabe que ele sentiu a temperatura e você está na hora de você fazer a retirada desse animal. Então, nós vimos ali testes nociceptivos, né, o teste de dor a partir de mediação química, então, seja ele através do ácido acético, da formalina, a gente viu o teste de nocicepção térmica e também tem os testes de pressão, né? Então, uma das possibilidades do teste de pressão é o Randall-Celito, é um teste mais antigo, né? Então, ele serve para avaliação, a mensuração de dor a partir de estímulos mecânicos. É feito por um equipamento, então você coloca a pata do animal e você pressiona ali é como se fosse um suporte, uma agulha, e ele vai, conforme você vai pressionando e tendo o peso, né? Você vai controlando o peso aqui, ele vai vocalizar, né, ou ele vai fazer a retirada do membro. Com isso você sabe que ele sentiu, né, então a pressão, a, a pressão mecânica, ela foi suficiente para que o animal sentisse dor, então ele faz essa retirada. Quando você tem um teste desse, você percebe que você tem estímulos diferentes, né?
Então, às vezes, é sempre importante você fazer um teste químico, um teste térmico e um teste de teste mecânico, né, de nocicepção mecânica. Esse também é um equipamento da Hugo Basile, é um equipamento mais antigo, e ele mensura ali a quantas gramas, né, de pressão o animal consegue sentir na pata. Eu posso associar isso num processo analgésico, ou eu posso causar uma inflamação no animal e ver se eu consigo ter um efeito analgésico sobre a inflamação. Então, como eu vou trabalhar pressão, eu posso talvez pensar ali num teste de edema, né? Formar um edema e ver se ele sente, se ele consegue suportar a dor mais tempo, ou até mesmo se a gente transpor isso para nós, os humanos, né? Talvez pensar num processo de artrite ou uma osteoartrite, né? Que você tem todo um processo mecânico ali que tem uma interferência muito grande. Então, eu posso fazer essa indução e fazer esse teste. Então, tendo o equipamento, tendo a disponibilidade, eu consigo pensar numa vasta aplicabilidade ali dentro das opções. Um outro teste semelhante, só que bem mais atual, é o teste de Von Frey. O Von Frey ele tem a mesma intenção, né? Então é um teste de pressão crescente, ele é um teste de nocicepção mecânica, ele tem uma aplicabilidade também em gramas de pressão, também avalia atividade analgésica e anti-inflamatória, dependendo da sua aplicação, e ele é um mecanismo que são várias agulhas, né? A gente fala agulha, a gente tem a leve impressão que é uma coisa que fura, né? Mas não, é o nome que se dá mesmo. É como se fosse uma ponteira, né? E ele exerce uma pressão na pata do animal e essa pata vai levantando. Quando o animal retira a pata, a gente sabe ali que ele sentiu, né? E a gente marca ali quantas gramas de pressão foi nesse equipamento. Infelizmente, esse equipamento, eu tenho uma variação muito grande, porque sou eu que faço a pressão. Então, pode ocorrer de você ter problemas ali, eu não saber manipular corretamente o equipamento e ter um resultado falso positivo, ou ainda, isso acontece muito, gente, às vezes a gente faz de uma forma inconsciente, mas eu quero que dê resultados, né? Resultados positivos. Então eu vou pressionando e não eu só marco a hora que eu achei que deva marcar. Então é um teste que abre precedentes aí para dúvidas. Aí o que a Algo Basile fez? A Algo Basile é a empresa que desenvolve esses testes. Eles fizeram o mesmo Von Frey, só que de forma automatizada, que é muito mais fácil. Então eu coloco o animal dentro dessa caixa de acrílico em uma base malhada, né? E o dispositivo abaixo ele transpõe a agulha, essa agulha pressiona a pata do animal e a hora que ele retira, o próprio equipamento marca quantas gramas de pressão em quanto tempo ele foi avaliado. Então, esse novo equipamento tem o nome de DPA e é muito mais efetivo que os demais. Então, eu tenho esse efeito positivo, entretanto, ele é mais caro. Então, o que causa maiores problemas aí para o laboratório, né? Mas são equipamentos que eu já estou a gente tem isso no laboratório, vai para 4 anos e nunca deu problema. Então são equipamentos bem mais são equipamentos mais caros, só que não tem tanta manutenção, não tem tanto problema. Uma outra desvantagem é que se der um problema, não tem manutenção no Brasil. Eu tenho que mandar o equipamento para a Itália. Então sempre tem esse problema. Então, o processo o mecanismo é sempre o mesmo, né? Seja do Randall Celito, seja do Von Frey, seja aqui do DPA. Então, a estrutura é uma agulha, ó. A agulha ela sobe na malha e aqui fica o animal e ele começa a sentir. Então, ele determina quantos gramas de pressão o animal sentiu e em quanto tempo.
E aqui vai de novo o delineamento ali experimental. Eu posso avaliar isso diretamente para analgesia, então eu dou meu composto e avalio isso quanto ao potencial analgésico. Eu posso avaliar isso sobre inflamação, então eu induzo ali um edema de pata, induzo ali uma osteoartrite e avalio isso com o meu composto para verificar se eu tenho atividade sobre inflamação. Então, eu preciso pensar bem no delineamento do experimental antes de começar qualquer tipo de experimentação. Como o placa quente, né, evoluiu, o Von Frey evoluiu, o placa quente também evoluiu. Esse é o teste de estimulação térmica. Ele é da Algo Basile também. Então pode ver que todos os equipamentos que eu trago são da Algo Basile, porque é a maior empresa de aparelhos analgésicos e anti-inflamatórios. É o teste também de retirada de estimulação térmica, também consiste em sistema nervoso central. E ele é mais simples, eu vou incidir um feixe de luz, né, infravermelho sobre a pata do animal, e esse animal ele vai receber ali por um tempo uma quantidade X de calor, e ele vai fazer a retirada dessa pata. Quando ele retira a pata, automaticamente o aparelho ele identifica e para de contabilizar, e para de esquentar. Diferente do outro equipamento, esse é a marca dele é de vidro, né, que permite ali a dissipação. O problema que a gente tem muito grande com esse equipamento é que às vezes o animal dentro, né, por ser um ambiente novo, ele acaba urinando, né? Então, quando ele faz o xixi ali dentro da maca, o líquido, né, a água da urina, ela dissipa o raio infravermelho. Isso faz com que o animal não responda. Por quê? Porque ele não está sendo aquecido. Então, toda hora tem que ficar retirando, secando, seca bem a pata do animal e volta ali para o equipamento. Ele é bem mais simples e causa bem menos danos que o placa quente. Então, é um canhão que incide um raio infravermelho ali na região da pata do animal e ele faz a retirada e você já contabiliza os efeitos ali ou sobre analgesia ou sobre inflamação, dependendo da intenção do seu trabalho, do seu objetivo. Um teste muito legal que avalia diretamente o sistema nervoso central ali, principalmente via direta, é o teste de Tay-Flick. Esse aqui eu não tenho no nosso laboratório, no nosso grupo de pesquisa, mas é um que eu gosto bastante, já li bastante sobre ele, vi bastante ensaios. Ele é feito, ele tem o mesmo princípio do Hargreaves, então eu vou incidir um infravermelho na região de cauda do animal e ele faz a retirada, né? Então, a partir que ele faz a retirada, ele quer dizer que ele sentiu e quer dizer que ele não tem, perdeu, ele tem esse efeito ou não analgésico. Só para vocês verem como funciona. É um tratamento bem mais antigo, então o animal ele fica condicionado, muito mais tranquilo para o animal mesmo. Então eu tenho um canhão, esse canhão vai incidir o infravermelho, né? Aqui vai mostrar em outra. Então um canhão, incidiu o infravermelho, vai disparar o cronômetro, ele retirou a cauda, automaticamente o animal para de contar, o câmbio para de contar. Então eu consigo determinar ali, junto do meu controle de negativo, se eu conseguir um efeito analgésico. Quanto mais tempo eu deixo, o animal fica, maior é a possibilidade analgésica do meu composto, né? Mas também tem um detalhe, chegou em 7,9 segundos, o animal não sentiu, eu já retiro para que ele não tenha, eu digo ali que é o platô, para que eu não tenha um efeito danoso ao animal, né? Um efeito prejudicial. Então, lembrando, bem-estar animal sempre vem em primeiro lugar ali nos meus testes, apesar de trabalhar diretamente com dor. Um ensaio que é diretamente, esses que eu já disse para vocês, eles têm um potencial anti-analgésico e ele pode ser usado como potencial anti-inflamatório. Mas esse aqui é especificamente analgésico, anti-inflamatório.
que é o teste de edema de pata, né, o edema intraplantar. Eu vou induzir, então, a partir de um composto químico, de um agente químico, né, um agente flogoso, uma inflamação local. Essa inflamação ela pode ocorrer de forma lenta ou de forma mais rápida, dependendo muito do composto que eu utilizo. Geralmente vocês vão olhar na literatura, quando vocês digitam o nome do teste, o mais comum é o teste com carragenina, né, que é um mediador pró-inflamatório, mas eu posso utilizar histamina, posso usar dextran, xileno, serotonina, bradicinina, posso usar prostaglandinas, posso usar adjuvante de Freud, que vendo agora tem um efeito muito mais longo, né? Então tudo depende do que você tem a sua intenção, né? Se você me pergunta, Silvio, qual que é o melhor produto para você utilizar? Eu vou te falar, olha, a prostaglandina, ela tem efeitos maravilhosos. Só que você vai pagar uma fortuna numa quantidade muito pequena. Então, às vezes, uh, eu preciso replicar vários compostos, então eu não consigo ter dinheiro suficiente, verbas suficientes para comprar prostaglandinas. Então, eu geralmente trabalho diretamente com a carragenina, né? Com a carragenina, eu tenho ali o pico máximo de inflamação de 2 a 3 horas, e cada mediador químico eu vou ter pontos diferentes. Então, se eu preciso avaliar aspectos diferentes, eu tenho mediadores diferentes para avaliar. Por que a gente faz isso? Às vezes eu não tenho dinheiro para comprar reagentes para imunistoquímica, para fazer Western blot, fazer PCR. Então eu uso mediadores para conseguir determinar quais as vias de sinalização estão ativas ou estão envolvidas naquele processo. Então acaba sendo mais barato eu repetir o ensaio com carragenina, depois usar dextran, usar serotonina, do que fazer ali imunomarcadores, imunomediadores. Então, o teste ele consiste, né, na aplicação do agente flogoso na região da pata, por isso que recebe o nome edema de pata, e posterior a isso eu uso um plestimômetro para fazer a mensuração, também da Hugo Basile, né? É um equipamento muito simples, que ele consiste num recipiente que vem água salinizada, né? Ele é 0,9%. Eu tenho dois suportes. O primeiro é o meu marcador. O segundo é onde eu coloco a minha pata, né? Então eu vou colocar a pata, a água desloca de um local para o outro, e todo o deslocamento que ocorre, ele dá uma mensuração, né? Então, eu faço ali a hora 0, posterior a isso, eu faço a hora 1, a hora 2, a hora 3, dependendo do meu protocolo, para eu saber quanto de edema tem aquela região, quanto de ação meu composto ele teve. Quando eu uso, por exemplo, adjuvantes de Freud, eu posso trabalhar com 48, 96 horas, né? Então, o edema ele se mantém por muito mais tempo. Então, às vezes eu quero avaliar um composto para atividade crônica, talvez em vez de usar carragenina, usar o adjuvante. É uma das possibilidades. Então, aqui é como ele mais ou menos funciona. Esse é o nosso laboratório, ele é bem pequenininho, nenhuma bancada cabe em todos os equipamentos. Então, ó, a partinha do bicho ele está bem inchada, coloca no pleximômetro e ele me dá um valor, ó. E eu vou fazendo um registro e depois eu faço a contabilização desse tempo, né, desse valor, sempre comparando com a hora 0 e comparando ali com o efeito que a gente teve nos demais grupos de tratamento. Outras opções, né? Quando eu trabalho ali eu trabalho principalmente com produtos, né? Compostos, produtos que sejam de utilização tópica, né? Então, às vezes eu preciso testar
um gel, testar uma pomada que tem ação tópica, né, na região de pele. Então, um teste, em vez de usar testes mais complexos, eu posso usar um bem mais simples, que é o teste de edema de orelha. Então, eu faço aplicação na orelha do animal com óleo de cróton e a orelha do animal incha, né? E eu avalio, né, esse inchaço, esse edema, comparado aos demais controles. Então, aí você tende a ver, às vezes eu vou utilizar o edema de orelha para avaliar um anti-inflamatório sistêmico. Não tem muito sentido, né? Então, quando eu tenho ali uma pomada, um gel, essa aplicação ela fica bem mais interessante. Uma outra possibilidade, principalmente quando a gente precisa entender processos de sinalização, principalmente formações de vias, né? Eu posso fazer a indução de peritonite, né? Então, eu pego o animal, faço uma CIT, né? Induzo ele com agente pró-inflamatório, posso utilizar carraginina, posso usar a LPS, né? Que é a lipopolissacarídese de bactérias, induzo ali na região abdominal, na cavidade peritoneal, trato o animal e vejo, então ele faz essa inflamação nessa região, depois eu abro o animal na linha da região alba, faço a lavagem do peritônio com solução fisiológica, retiro esse lavado e faço a contagem dessas celularidades. Aí eu posso fazer quantificação de proteínas, posso fazer quantificações de interleucinas, posso fazer quantificações celulares, né? Então, eu sei que o meu controle deu 30 polimorfos nucleares e o meu tratado deu 10, então eu consigo ver uma redução. Aí eu posso fazer uma diferencial. Então, eu vejo que a maioria dos polimorfos eram neutrófilos, mas quando eu uso um outro composto, eu posso perceber que eu tenho uma ação mais de linfócitos. Então, é um ensaio bem simples que te dá um resultado bem interessante que enriquece ali o seu trabalho, enriquece também a sua avaliação ali dentro do seu artigo, da sua pesquisa, da sua iniciação, se você estiver trabalhando. Finalizando essa parte de equipamentos, né? O PAN, ele é um equipamento também da Hugo Basile, ele também é para avaliação de analgesia, só que ele é específico para dores articulares. Então, se você trabalha ali com artrite, osteoartrite, doenças reumatoides, doenças que são específicas de articulações, principalmente bacterianas, imunomediadas ou sépticas, o PAN é uma boa opção. Então, ele é um grampo, parece um grampeador mesmo. Você coloca na pata da articulação do animal e exerce uma grama de pressão. E ele te dá quanto tempo e qual a pressão que esse animal ele consegue manter ali naquela articulação, né? Então, é bem interessante. Você pode usar tanto para camundongos quanto para ratos, mas depende muito do seu objetivo, né? Então, às vezes, você quer ver uma artrite no camundongo seja mais difícil, porque por causa do tamanho, do peso, então, às vezes, utilizar um rato seja a via mais adequada. Bom, sempre que eu trabalho com ensaios analgésicos, anti-inflamatórios e antioxidantes, né? Quando eu trabalho com produtos naturais, é sempre importante eu entender a toxicidade que isso pode trazer para o indivíduo que utiliza, né? Se eu trabalho com sintéticos e semissintéticos ou formulações a partir de nanopartículas ou nanoemulsões, eu preciso entender como isso funciona também. Então, é sempre importante que a gente faça junto com esses ensaios, né? Então, eu fiz a avaliação ali da atividade anti-inflamatória. Já que eu tenho animal, já induzi inflamação e já tenho toda uma resposta, por que não aproveitar esse animal para outros ensaios, né? Mas eu não posso reutilizar o animal para fazer outro experimento, tá? Você não vai utilizar em outro experimento.
Você vai usar o mesmo animal para várias análises, né? Então, por exemplo, eu posso fazer uma avaliação analgésica, fazer lá um Hargreaves, fazer um DPA, faço a indução do animal com o edema de pata, né, para atividade anti-inflamatória, espero todo o período, finalizei isso, já tenho o animal tratado com inflamação, eu posso avaliar, por exemplo, quais são as atividades que eu tenho. Então, vamos ver a função hepática, né, ver as aminotransferases, verificar se tem processo de ativação de excesso de metabolização ou uma hepatotoxicidade, né? Então, a gente usa o LT, o ST, que também vocês podem ver esses dois nomes, ou ainda o TJ e TGP, que é o nome mais antigo, a fosfatase alcalina e a bilirrubina, tanto a total quanto as suas frações, conjugadas ou não, que são importantes para você avaliar especificamente esse composto. Às vezes você testa um composto super legal, tem uma atividade, aí você observa uma atividade analgésica fantástica, mas na verdade não é que ele se tornou analgésico, ele se tornou tóxico, e essa toxicidade atingiu o sistema nervoso central e diminuiu a tensão do animal. Por isso que ele não responde aos estímulos térmicos, mecânicos ou químicos. Então é importante que vocês façam esses testes complementares. Eu posso fazer testes de função renal, a gente usa geralmente ureia e creatinina. A ureia ela tem ligação com excreção, mas se for para escolher um dos dois marcadores, a creatinina é a mais confiável, né? Eu posso fazer perfis inflamatórios, né? Isso é dosar albumina, dosar proteínas totais, dosar fibrinogênio, dosagem de plaquetas, assim como todo o hemograma. As plaquetas, principalmente em ensaios mais longos, ensaios que são crônicos, a gente consegue identificar ali uma redução e toda uma explicação fisiológica por trás dessas alterações de resultados, né? Então, são exames que você acaba trabalhando ali como complementares. Camundongos e ratos, eles são muito pequenos, então a quantidade de sangue que eles têm também são pequenas. Geralmente a gente trabalha com punção cardíaca, então faço anestesia do animal. Quando ele perde a sensibilidade, antes de fazer uma depressão respiratória, faço abertura na linha alba, abro ali na região de externo, processo tifoide, né? Por isso que é extremamente importante que vocês vejam aulas de anatomia e fisiologia para vocês entenderem como funciona todo o processo de experimentação. Faço ali corto na região de tifoide, arrebato a cavidade torácica e faço a coleta diretamente da punção cardíaca. Volto a salientar, é importante que o animal esteja sedado, senão você leva o animal ao estresse, leva alterações e leva a maus tratos, né? E a intenção da pesquisa é que você consiga resultados positivos. E maus tratos não é uma coisa legal de se cometer aí. Eu tenho alguns outros mediadores químicos que eu posso trabalhar, né? Então, todos esses ensaios que eu falei para vocês que são ensaios em vivo, eu posso retirar sangue, no caso da peritonite, eu posso retirar o líquido acítico, né? E determinar ali mediadores que eu posso ver, sejam interleucinas, seja processos antioxidantes, todos os processos analgésicos, anti-inflamatórios, imunomediados, né? Seja ele por ELISA, seja por PCR, seja por Western blot. Além disso, eu posso trabalhar com ex vivo, né? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com indução de óxido nítrico, que é o NO, eu posso fazer essa coleta eu posso induzir uma peritonite, retiro ali só os macrófagos, né? Cultivo esse meio celular e testo isso novamente, essa expressão anti-inflamatória em macrófagos. Ou ainda, eu não quero trabalhar com bichos, eu não gosto muito de animais. Eu vou trabalhar somente com laboratório. Então, eu compro alguns tipos celulares, compro alguns tipos de células progenitoras in vitro. Então, eu faço tudo isso dentro de um laboratório.
Ah, falei das técnicas de monócitos, são os macrófagos. Uma técnica bem interessante é o AirPoint. Depois eu volto ali, só para explicar o AirPoint. O AirPoint, ele é bem semelhante ao teste de peritonite, só que a gente faz na região lombar do animal, né? Então, eu faço uma injeção ali, eu posso injetar um corpo estranho, posso injetar um agente flogoso, pró-inflamatório, como, por exemplo, a carragenina, ou eu posso injetar ainda apenas ar, né? Quando eu coloco um corpo estranho, eu já preciso aí de um apoio de um médico veterinário, que eu preciso anestesiar o animal, fazer uma microcirurgia, fazer um implante e depois fechar esse animal. Eu faço depois a comparação, a contagem, faço análises histopatológicas, contagem de exudato, contagem de interleucinas, agentes antioxidantes. Então, sempre muito bom e muito importante a gente trabalhar. E é um teste, apesar da complexidade de análise, é um teste bem simples, é um teste que não tem um custo aí tão elevado, né? Agora, tem uma das possibilidades eu trabalhar diretamente com genes, expressões de genes. Essa expressão ela pode ser de forma direta ou indireta, em vivo ou in vitro, né? É uma coisa que tem se pedido muito nos artigos, entretanto, o custo para se fazer é muito alto, né? Então, por exemplo, no nosso laboratório, nós trabalhamos com o fator de transcrição nuclear KB, que é o NF-κB, que é um dos principais genes envolvidos em processos inflamatórios. Todo artigo que você ler de grandes revistas que tragam grandes ensaios anti-inflamatórios, você vai ver a existência do NF-κB. Só que a gente faz no nosso laboratório por imunohistoquímica, só que 1 ml do composto a gente pagou 6, 7 mil reais. Isso antes da pandemia, né? Com a pandemia, tudo ficou muito mais caro, né? Além da expressão do fator de transcrição, eu posso ali avaliar, posso identificar fatores pró-inflamatórios, né, TNF-alfa, interleucinas IL-6, IL-1-beta, IL-8. Posso avaliar a cascata de ciclooxigenases, principalmente a cascata de COX-2, para saber em qual via eu tenho ali a metabolização, qual via eu tenho a inibição, qual via eu tenho todo o acesso. Posso trabalhar diretamente com a mensuração de óxido nítrico e quais as principais moléculas de adesão, principais moléculas de liberação, principais moléculas de estimulação, né? Então, é uma gama muito grande de possibilidades. Quando você tem uma capacidade financeira de trabalhar com expressões gênicas, o seu trabalho com certeza ele se publicará muito mais fácil e com impacto muito maior. Mas se o meu trabalho não tiver expressões, não tiver nenhum gene, eu consigo publicar? Consegue, mas em revistas internacionais, não adianta, é o foco de todo mundo, né? A ciência, ela é nacional, mas o interesse é publicar sempre lá fora, porque uma questão de fatores, citações, reconhecimento internacional, então é sempre importante. Se eu tiver genes, expressões, vias de mecanismos, eu publico numa revista muito maior, uma revista aí, um fator de impacto 3, 4, 5, né? É muito mais fácil do que uma revista que um trabalho que eu não tenha mecanismos e genes, eu publico numa revista menor, uma revista ali 1, 2, né? Não que isso seja ruim, né? Um artigo com fator de impacto 2, para mim é excelente. Eu tendo 2 artigos com impacto desse no ano, eu estou sossegado, né? A gente vê grandes pesquisadores ali que trabalham para publicar 1, 2 artigos em grandes revistas,
né, enquanto outros publicam ali 10 artigos numa revista muito inferior, que, tipo, contabilizando, não contam muito. Isso é importante para o pessoal que está começando, né, a ver essas publicações. Às vezes a gente fica muito louco para publicar e sai publicando à torta e direita, né, e às vezes as publicações acabam te atrapalhando no futuro para índice de produtividade, às vezes no concurso, quando for prestar mestrado, doutorado, é sempre importante ficar atento a isso. A gente trabalha também ali com alguns genes específicos, né, o GFB para alterações metabólicas, alguns compostos de histocompatibilidade, então o HLA, seja ele B6 ou A2, né, que são bem mais específicos. E além do PCR imunistoquímica, a gente pode trabalhar também com o Western blot, que é uma tecnologia mais barata do que o PCR e a imunistoquímica, mas eu acho muito mais trabalhoso. E você precisa de uma expressão muito grande para você conseguir um bom resultado, uma boa visualização ali do seu gel ali de agarose. Então, aqui só para demonstrar, né, essa é uma histopatologia com imunohistoquímica indireta. Só para quem ainda não viu, não conhece, a imunohistoquímica, você tem um anticorpo, esse anticorpo ele se liga especificamente ao antígeno tissular, né? Então a célula ela expressa o antígeno e você liga esse antígeno ao anticorpo. Esse anticorpo ele é caracterizado com uma cor e quando você revela, quando você faz a coloração e contracoloração, você identifica, né? Então aqui é uma proteína inespecífica, então eu posso ver os núcleos, alguns núcleos não são expressos, outros têm um acastanhado, um amarronzado, mais fraco e outros mais fortes. Aí eu posso identificar como ausente, presente, o presente leve, moderado e acentuado. E é importante que vocês entendam que você precisa saber muito bem o tecido que você está trabalhando e o anticorpo que você vai utilizar. Às vezes eu quero utilizar o anticorpo mais top que tem no mercado, o mais importante, e eu vou pegar um tecido, eu vou, por exemplo, eu vou fazer a expressão de uma proteína X, que é de processo inflamatório, mas eu vou usar o fígado. E o fígado não expressa essa proteína, esse antígeno, né? Então, o que acontece? Você pode levar a erros, né? Então, você gastou uma quantidade grande de dinheiro de investimento aí, não teve uma resposta, aí você escreve lá no artigo. Foi visto que não existe expressão do antígeno, do anticorpo tal no fígado. Aí o revisor vai te responder: olha, a gente está recusando o seu trabalho porque você não sabe fazer o experimento. Então, é complicado. Então, você tem que saber certinho o tecido que você vai utilizar e se tem a expressão ou não desses anticorpos, desses antígenos, para você ter uma ligação correta ali do anticorpo. E é importante também que quando você for escolher o anticorpo, você escolha um anticorpo específico. Se você pegar, por exemplo, um anticorpo que se liga à proteína, gente, tem muita no citoplasma, no núcleo, na região de membrana, na região intersticial, então vai curar tudo, né? Então tem que ser uma coisa mais específica para que você não perca nem tempo e nem dinheiro com tudo isso. Só a nível de curiosidade, trago para vocês, esse é um artigo que nós publicamos, né, de um artigo de validação. Então a gente avaliou os índices de roedores, né, ratos, índices hepáticos e índices renais, e determinamos o que seria considerado normal para a gente, né? Por quê? Porque em vez de eu ficar todo o experimento fazendo um controle positivo e negativo, eu faço o meu tratado e comparo com a minha literatura, né? Então, esse aqui é especificamente do nosso Biotério, aqui da Universidade de Franca, e eu posso ver, meu ALT deu 20, e eu vi que é de 18 a 30, então eu consigo ter uma boa resposta, um bom resultado, ok?
Então, procurem dentro do grupo de pesquisa de vocês, se vocês já têm validações, se não, aconselho sempre a fazer, avaliar e citar os trabalhos que já são encontrados aí dentro da literatura. Caminhando já para o final da nossa apresentação, né? Trouxe para vocês já que é importante sempre fazer as avaliações de segurança, as avaliações de toxicidade. Às vezes o seu interesse é um teste analgésico, anti-inflamatório, mas eu quero trabalhar ali, eu quero ver se o meu composto ele não tem uma atividade tóxica, então eu posso fazer testes de toxicidade aguda ou outros demais. Geralmente nós utilizamos a OSD, que é um órgão europeu, mas é utilizado no mundo inteiro. Então, cada norma é igual uma BNT. Então, cada norma determina um tipo específico de trabalho. Então, por exemplo, se eu quero avaliar doses agudas, né? Então diz lá que eu preciso manter a dosagem de 2.000 miligramas no roedor durante tanto tempo, né? Então, onde diz isso? A OSD 423. Se eu quero fazer testes de subagudo, subcrônica, já é 407. Né? A crônica, que é 452. Se eu trabalho com grupos específicos, né? Então eu quero testar a segurança de um composto para gestantes. Né? Então eu faço avaliação de teratogenicidade e embriogenicidade, são outras duas OSDs. Tem estudos específicos de citotoxicidade, mutagenicidade e carcinogenicidade. Então, é sempre importante vocês fazerem um delineamento experimental antes de começarem e saber, principalmente quando vocês trabalham com produtos naturais, a importância de se trabalhar com políticas ali de segurança, para dar um melhor respaldo ali para o trabalho de vocês. Dentre esses, não é o foco da apresentação, mas eu trago para vocês um dos principais ensaios de mutagenicidade e citotoxicidade, que é o ensaio de micronúcleo, né, que é a OCD 474. Ele é um ensaio bem simples, ele avalia ali a probabilidade de causar mutações e efeitos citotóxicos a nível de medula, e a gente faz isso com esfregaço sanguíneo. Então a gente pega roedores, né, administra as doses, faz espera, aguarda o tempo e depois faz a coleta do sangue e esfregaço sanguíneo, né? Para quem não sabe, as nossas células são células anucleadas, né? Então elas não têm núcleos. A gente faz isso para que a gente consiga carregar uma quantidade maior de oxigênio. Mas isso quando a gente está no sangue periférico. Na medula óssea, a gente tem as células progenitoras que elas ficam em constantes divisões, né? As hemácias, elas duram aí, nos humanos, uma média de 120 dias. Nos roedores, a gente tem uma média bem menor. E a gente consegue, com essas divisões, caso o meu composto ele tenha uma ação mutagênica, na hora que você tem ali a fibra a placa equatorial, fibras do fuso, que você joga os cromossomos de um lado para o outro da célula, se eu tiver um efeito mutagênico, eu tenho uma quebra cromossômica, e essa quebra ela vai ficar, depois que eu expulso o núcleo, ela fica ali presente no eritrócito, na hemácia, que a gente chama ali de micronúcleo. É bem tem uma hemácia e um pontinho, né? Ele é bem simples, então você faz a contagem, a quantidade de células é uma quantidade muito grande que você tem que contar, então esse é um dos problemas, mas nada tão sério, e você consegue ter um efeito. Então, pensem comigo, ó, fiz um teste de segurança ali, né? Fiz uma toxicidade aguda, fiz esse teste de toxicidade com micronúcleo, avaliei ali o teste de analgesia térmica, analgesia mecânica, analgesia química, fiz um teste anti-inflamatório, avaliei também a função hepática, função renal, avaliei um gene específico ali, que seja o NF-κB. Vocês podem perceber que você tem um trabalho muito grande que dá ali um artigo bem legal, bem interessante para você mandar para uma revista aí de um impacto legal, uma revista internacional, seja aí uma revista na área de farmácia, dependendo dos resultados, você pode mandar uma revista da área de toxicologia. Então você tem N possibilidades dentro desse transcorrer da nossa conversa aí de hoje.
Lembra que eu falei para vocês lá que o composto, às vezes, ele pode ter atividade toxicológica a nível hepático, isso pode afetar a nível ah, de sistema nervoso central? E eu também tenho compostos que se ligam a neuroreceptores específicos que levam à indução de resultados. Como assim? Eu tenho um resultado, eu tenho um bloqueio no sistema nervoso central que leva o animal a não responder a estímulos térmicos, químicos e mecânicos, né, lá nos testes analgésicos. Então, o teste de Rota-Hood é um teste bem interessante para isso. Então, é uma roda, o animal ele é colocado e a gente avalia se ele não tem ali uma dificuldade a nível do sistema nervoso central, para saber se o efeito do meu composto ele é realmente analgésico ou se eles têm ação sobre sistema nervoso central. É um equipamento muito simples, é uma roda, né? Então ele fica rodando. Então você coloca o animal, né? Obviamente você precisa treinar esses animais para que eles fiquem na roda, porque senão eles vão cair normalmente. Quando eu tenho um composto, né, um extrato, que ele tem uma atividade a nível do sistema nervoso central, o animal ele não consegue manter o equilíbrio forçado, então automaticamente ele vai cair. Então você pode ver que esses aqui são bem treinados, não tiveram nenhum composto, e eles vão caminhando normalmente. Tem dificuldades, esse acabou se enrolando aqui, mas normal, você vê que ele não tem nenhum aspecto ali de alterações neurológicas. Então, é um teste que o revisor certamente pode pedir para vocês quando você trabalha com teste analgésico, né? Aí vem aí vem, sim, mas eu quero trabalhar com analgesia, mas a laboratório que eu trabalho não tem condições de comprar um Rota-Road, que é um equipamento também da Hugo Basile, mas é um equipamento mais caro. Então, eu tenho uma outra possibilidade, eu posso usar o teste de Open Field, que é o campo aberto. O que eu vou precisar? Uma caixa, eu vou dividir a caixa em 9, 12, 16 quadrantes, e eu vou contar quantas vezes o animal ele passa de um lado para o outro nos quadrados, e fazer essa contagem e comparar o anterior dele. Então, faço o teste de campo aberto, Open Field, faço a administração da droga, do meu composto, 60 minutos depois, faço novamente a mensuração e verifico o que aconteceu, se eu tive uma redução ou não. Eu tive uma redução, então o meu composto ele tem ação sobre o sistema nervoso central. Então, às vezes, o ensaio, o teste analgésico que eu tive não é analgesia, e sim depressão de sistema nervoso. Então, é sempre importante que a gente entenda e veja isso. Então, é um teste muito simples. É uma caixa, e aqui a gente vê quantas vezes o animal ele passa de um lado para o outro em 5 minutos. Eu faço a contagem e, posterior a isso, eu libero os meus resultados. É um teste simples, é um teste barato, né? E eu posso fazer, por exemplo, ele associado com os testes analgésicos já. Então, eu vou fazer um teste de formalina. Então, antes de induzir a formalina, eu posso colocar o animal no open field, né? Fazer essa avaliação. Então, eu já tenho, com o mesmo animal, 2 resultados. Então, é assim que você começa a ter resultados extras ali em um experimento com baixo custo e bastante resultados. Bom, nossa, cansado de falar já. O bom, quando a gente dá a aula presencial, essas atividades presenciais, além da prática, né, eu tenho todo o contato com o pessoal, a gente conversa, troca ideias. Quando a gente tem esse contato virtual, não é tão... a gente tem um distanciamento, vamos dizer, né? Mas já cheguei na última parte da apresentação, que são os compostos, os ensaios antioxidantes. Antioxidante geralmente está envolvido com proteção, então se eu tenho um composto antioxidante, eu tenho ali um efeito anti-inflamatório devido à quebra de peroxidases, a quebra de mieloperoxidases,
a inibições de prostaglandinas, sistemas complementos. Esses ensaios eles podem ser feitos tanto in vitro como in vivo. Eu trouxe para vocês os principais, que são os mais utilizados. Então, o teste do PPH é um teste de oxidação. Então, eu posso fazer isso com líquidos corporais. Então, o líquido da CIT, eu posso fazer com lavados articulares, eu posso fazer no sangue, mas tudo depende muito da resposta. Então, se eu tive uma resposta muito aguda, eu consigo ter uma resposta interessante. Se eu tive uma resposta, uma resposta mais simples, uma inflamação mais simples, eu não consigo ter tantos efeitos em vivo antioxidantes. Então, o DPPH é a gente usa também a partir de oxirredução. O ensaio de FRAP, que é a partir de redução do ferro, né? Então, basicamente ligados ali a complexos férricos, de ferro ferro férrico para ferro ferroso. A gente faz em microplacas, faz a leitura em ELISA, né, na leitura de ELISA, ou no espectrômetro. Também pode ser usado tanto ensaios in vitro quanto ensaios in vivo. A reação de radicais a BTS, né, eles têm ali a determinação de uma cor verde escura para verde clara, e esse processo a gente também faz em microplacas, faz a leitura das reações por ELISA, né? É sempre importante porque quando a gente trabalha com observação visual, eu posso, às vezes, ver alguma coisa que o outro não vai ver igual. Então, quando a gente faz isso por uma determinação de uma onda específica de leitura, eu tenho um resultado muito mais fidedigno e eu consigo quantificar isso. A glutationa é um dos mais utilizados, isso tanto dentro da medicina, da pesquisa básica, pesquisa clínica e medicina, principalmente essa medicina personalizada que traz efeitos muito positivos. Então, eu quero saber como que está o efeito de oxirredução, que a gente usa muita glutationa, né, que converte o GSSG ou GSSH em GSH. Também dá para fazer a partir de compostos orgânicos, de material orgânico ou leituras em vivo e ex vivo. E para finalizar, né, a oxirredução a partir do SOD e MPO, né, que é a peróxido dismutase e a mieloperoxidase, são testes também voltados aí a processos de oxirredução e potencial antioxidante. Dentre os compostos, geralmente nós utilizamos um antioxidante potente, né, a gente usa o ácido ascórbico, né, a vitamina C, para usar como comparativo. Então, sempre o meu controle negativo, o controle de referência, que é o ácido ascórbico, e os meus tratados. A gente sempre faz aí pelo menos em 10 concentrações diferentes para verificar a ausência de efeito, porque às vezes eu tenho um potencial muito antioxidante, mas altamente reativo, que numa composição muito alta ele não reage. E quando eu faço a diluição, eu começo a observar esse potencial, né? Então, quando a gente faz esses ensaios em vivo, eu tenho uma resposta mais interessante. Mas, como eu disse para vocês, o problema de fazer essas análises em vivo é que você, às vezes, não tem uma resposta tão satisfatória. Então, a gente faz geralmente em vivo ou faz ex vivo aí na partir de culturas, principalmente de monócitos macrófagos. Pessoal, era isso. Espero ter trazido para vocês aí um mundo de informações dentro da área de inflamação, dentro da área de analgesia e esses potenciais antioxidantes. Digo para vocês que, volto a dizer, né, que os saberes populares, os saberes ancestrais da medicina popular, da medicina tradicional, ele deve ser levado muito em conta. Então, cada vez mais estamos trazendo a comunidade para dentro das universidades e utilizando esses conhecimentos, né,
dentro da ciência, dentro da pesquisa, né? Agradecer aí mais uma vez a toda a equipe do SEMBio, pela oportunidade, pela chance de estar aqui novamente mais um ano trabalhando com vocês, a vocês que ficaram ali todo esse tempo me ouvindo e falando desses ensaios malucos e vários processos. E era isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Deixo para vocês aqui o meu contato de e-mail, né? Sempre estou aberto aí a parcerias, pessoal que depois dessa pandemia quiser talvez vir fazer um estágio dentro de ensaios anti-inflamatórios, analgésicos aqui no nosso laboratório. A Universidade de Franca está sempre de portas abertas, sempre acolhendo outros estudantes de outras instituições, então só entrar em contato, eu converso com o nosso orientador, coordenador do laboratório, ele tem essa disponibilidade, essa abertura, né, envio de compostos, parcerias, etc, certo? Quem quiser, né, que o pessoal, acho que todo mundo aí já está acostumado com o Instagram, né, esse é o meu, tem várias análises que eu faço, vários posts sobre as atividades, sobre os ensaios, então sempre legal acompanhar para verificar lá o que está sendo feito de novo, o que tem de resultados aí, certinho? Muito obrigado a todos. Muito obrigado a vocês também. Obrigado, professor, pela palestra. Deixo também a ressalva para o pessoal para não deixar de se inscrever no YouTube e acompanhar as palestras do SEMBio, para não perder nenhuma atividade da programação. Não deixem de sair também sem assinar a lista, tá, pessoal? Assine a lista da presença, porque ela fica só disponível na plataforma. E obrigado novamente, professor. Eu só não sei se eu conseguiria fazer essas experiências, não. Eu sou um pouquinho frouxo. Não, mas é super tranquilo. No início dá pânico, mas depois se acostuma. Eu imagino, mas... O Kaique falou que essa oficina presencialmente. Kaique, essa oficina ela é presencial. A gente oferta ela aqui na universidade presencial. E assim, é fantástico, né? Você explicar e fazer ao mesmo tempo, né? Mas dá para vocês já terem um gostinho aí para verem e correrem atrás aí de trabalhar, certo? Pessoal, mais uma vez, não esqueçam de assinar a lista, porque depois não recebe certificado, e eu sei que para o universitário o certificado é muito importante. Tem alguma pergunta? Acredito que não, né? Professor? Oi? Deixa eu fazer uma pergunta, talvez seja parte do que você falou, mas tem a ver. Quando você faz, por exemplo, um teste, um ensaio clínico, para saber se o remédio é eficaz, por exemplo, quantas amostras o senhor precisa fazer em quantidades para poder garantir a eficácia, por exemplo, do remédio? No ensaio clínico, isso clínico eu digo com pessoas, né? Se você trabalhar com animais específicos, isso depende muito. Então, eu faço o ensaio de fase 1, que é o de toxicidade, com pessoas saudáveis, e o de fase 2. Então, por exemplo, eu vou testar um medicamento para hipertensão. É uma condição comum, né? Então, eu tenho uma quantidade muito grande desses pacientes. Então, as organizações elas pedem que seja feito com um N muito, muito grande. Então, você vai gerar em torno de 200 a 500 pacientes, certo? Quando você trabalha com um grupo muito específico, né? Então, agora, no meu doutorado, eu estou trabalhando com um processo inflamatório em pacientes de neoplasias de cabeça e pescoço que são tratados com radioterapia associados com quimioterapia com cisplatina. Então, é muito, muito específico. Então, eles pedem que o N seja no mínimo 6. Então, depende muito do ensaio, do seu público que você tem esse interesse.
a Fernanda perguntou aqui no... você entendeu sobre a quantidade depende muito do seu objetivo ali, do grupo que você vai trabalhar, certo? Entendi. A Fernanda perguntou sobre o comitê de ética. Fernanda, comitê de ética eu falo que é quase o cavaleiro do apocalipse. Né? Quando você trabalha com inflamação, é muito simples. Você manda o projeto da inflamação, o comitê aprova. Quando você trabalha com analgesia, eles sempre vão te perguntar, olha, mas não tem nenhum composto que você possa utilizar, ou um opioide, ou um analgésico para você trabalhar? Aí você vai falar, olha, se eu testar qualquer tipo associado com um analgésico, eu não terei efeito, porque a intenção é trabalhar com isso, né? É trabalhar com potencial de dor. Então é complicado. Mas assim, a literatura ela já é bem embasada, então o comitê não tem muito que dizer. O que eles podem ter problema é o seguinte: eu quero causar dor em um processo de dor. Então, eu vou usar 200 camundongos. Tem necessidade de você usar 200? Não. Você pode usar ali 6, 7, 10 no máximo, né? Então, eles ficam mais condicionados a esse potencial de quantidade do que o próprio processo de dor, certo? São mais dúvidas? Perfeito, Fernanda. Eu vou pedir licença, então, pessoal, para encerrar a gravação, tá? Gente, então, mais uma vez, muito obrigado. Deixo nos meus contatos, no Instagram, o meu e-mail. Pode entrar, sempre respondo, às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. E agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aí, tá? Pela oportunidade. Muito obrigado e boa noite a todos.